Nação flamenguista, a mídia de todo o Brasil discutindo, né, a situação de Gerson. Será que agora ele fica, né? Parece que as informações que chegam que complicou, né, a situação dessa transação, né? Quer dizer, estão dificultando mais ainda, né? Pessoal, se ficar, será uma boa. Se sair, eu acho que o Flamengo não vai sentir muita diferença, até porque tem bastante jogadores qualificados no elenco. O Flamengo não pode forçar um jogador a querer ficar ou a querer sair. O Flamengo é bem maior, né? Vale lembrar, né, ao torcedor flamenguista, já é a segunda vez que esse camarada faz isso aí, né? Abandonando o barco, então, que a terceira vez não se repita, né? Que quando ele tiver mal lá, fique por lá, né? Vamos ver o que a mídia está falando sobre isso, sobre o nosso Flamengo. Teve a apresentação de Jorginho, que Jorginho, sem sombra de dúvida, vai fazer a diferença. Todo mundo fazendo vários elogios a Jorginho, né? Subindo o patamar do Flamengo. Hoje a gente pode dizer que o Flamengo tem um coletivo bastante, quando de coletivo, um elenco bastante robusto. E não vai sentir diferença nenhuma, pessoal, com a saída de Gerson. Eu acho não, tenho quase certeza que ele está fazendo aí o maior erro da sua carreira. Mas, será que realmente ele vai? Será que estão dificultando? Vamos acompanhar o vídeo aí. Créditos do vídeo ESPN Brasil, o link tá na descrição. No final do vídeo eu deixo a minha opinião. Vamos lá. Ídolo que parece que está cada vez mais conectado, titular da seleção brasileira, numa fase espetacular e de repente Gerson parece que vai embora para jogar na Rússia. Então aí é bem diferente, né, dos casos que a gente está tratando aqui, falando de Estevão, Igor Jesus e outros. Zenit de olho. Gerson, na atual passagem pelo Flamengo, 141 jogos, 129 como titular, a média de quase 80 minutos por jogo, então quase sempre ali perto de um jogo inteiro, né? Enfim, penso a mesma coisa do Gerson, mas assim... vejo talvez... Mas para a Rússia, porque a questão financeira não se discute. Dizem que vai ganhar 3 vezes mais, mas sim, a Rússia fica meio... O cara fica meio escondido hoje, né? E todo o contexto, né, envolvendo a Rússia, a situação histórica... Vai jogar o quê? Fica escondido que eu digo. Você vai jogar o Campeonato Russo, vai é isso? Vai jogar as coisas internas, quer dizer, só o dinheiro... Porque negado à Rússia muita coisa, né, no nível esportivo ali, de participação. Que o dinheiro nunca é só, né? Mas só o dinheiro justifica. Às vezes o dinheiro justifica tudo. Mas tem essa coisa, Copa do Mundo, tem a afirmação dele em seleção brasileira, um novo técnico chegando, quer dizer, seria melhor concentrar nisso. Agora tem que... E a valorização que uma disputa... Não que o fato dele ir para a Rússia certamente vai tirá-lo da Copa, não. Mas ele pode perder espaço. Mas aconteceu com o Luiz Henrique e com o Nino, que chegou a ser convocado para a seleção brasileira, ninguém mais fala na existência do Nino. Ele está lá. Porque eu queria dizer assim, se ele realmente for para a Copa e fizer uma boa Copa, ele pode ter uma valorização que vai trazer para ele dinheiro também. Né? Eu acho que sim. Agora é o caso de combinar com os russos, porque o Flamengo só libera se a multa for paga à vista. Eles já falaram que pagam a multa. Mas como eles vão pagar essa multa? Eu acho que é aí que está o último entrave do negócio. Mas é aquela velha história do futebol, né? Ainda mais hoje em dia. Quando o jogador quer ir, é difícil segurar. Claro. Porque o cara fica insatisfeito lá dentro, no dia a dia, isso gera um mal-estar, gera problema. O Gerson tem uma situação, Abel, que de alguma forma se assemelha a do Neymar. Porque quem cuida da carreira dele é o pai, o Marcão. E o Marcão tem falado muito, desde o início do ano, né? Que o Gerson abriu mão de dinheiro para jogar no Flamengo, que tinha um salário baixo comparado. Sempre deixando no ar ali, na insatisfação com o retorno do Flamengo. O Flamengo chamou o Gerson, renovou o contrato dele, estabeleceu essa multa, que é de 25 milhões de euros, era maior a multa anterior. Muito maior, né? E, de certa forma, eu acho que tem, assim, o Flamengo deve estar meio cansado dessa relação do pai do Gerson, que fica reclamando o tempo inteiro do clube, que acha que não está bom, que quer sair, que solta informações. Então, estabelecendo um paralelo, é o pai do jogador de novo ali, não sei até que ponto o Gerson tem realmente esse interesse, essa vontade. É um cara que sempre demonstra muito amor, muito carinho pelo Flamengo, mas o staff dele, que mais uma vez se faz representar através do pai, tem tido uma postura, difícil nos bastidores. E ele fará muita falta ao Flamengo. Ele é um jogador fundamental para o Flamengo hoje. Ia te perguntar isso, até que ponto pode impactar essa sequência ou essa temporada do Flamengo, a saída do Gerson, caso se confirme? Impacta muito.
Impacta muito, vai forçar o Flamengo a jogar de uma outra maneira. É um jogador que até me perguntaram ontem, né? Eugênio, você olhando aí o futebol sul-americano, quem você acha que poderia ser uma boa opção para o Gerson? Cara, o Gerson é um jogador único. São características muito específicas. Pela versatilidade dele, ele pode jogar em diferentes posições. Tem jogado assim no Flamengo. Vira e mexe, volta para jogar como volante, pela direita, pela esquerda. Ele dá joga aberto pela direita. E é um jogador que atua muito com e sem a bola, né? Marca bem, com a bola ele sai para o jogo, ele inverte jogada. Só tem uma questão para mim que é a finalização dele, que não é exatamente a melhor. Mas ele prepara muito bem as jogadas. Mas ele constrói muito. Ele finaliza. Ele é muito decisivo. Às vezes dá uns cota à luz ofensivamente. A capacidade que o Gerson tem de fazer essas funções e de ser o cara da direita que vira um meia, mas que ao mesmo tempo volta para marcar, que fecha do outro lado se preciso, sem fazer a substituição. E com a qualidade que ele tem técnica, é difícil demais achar no mercado. Ainda mais com todo o conhecimento que ele tem do clube, entrosamento. O histórico dele, né? Ele é um dos poucos remanescentes hoje do time de 2019. Tirando a parte financeira, que eu acho que os dois lados têm a perder. Assim, eu acho que pensando no nível ali de grupo, de equipe, de ter o acolhimento, tem muitos brasileiros, né? O Zenit ali, entre os titulares, você tem o Mantuan, você tem o Pedrinho, que era do Corinthians, você tem o Nino, você tem o Luiz Henrique, você tem o Douglas Santos, que passou pelo Atlético. Então, de 11 titulares, 5 são brasileiros ali da equipe. Então, acho que ali não vai, né, ter ali o entendimento, ali o acolhimento, isso não vai faltar. Mas, pensando esportivamente, acho ruim para o Flamengo, acho ruim para o Gerson. Mas como você bem disse, né, no início da sua fala, o jogador ele decide o que é melhor para não só para a carreira dele, como para a vida dele, né, para o entorno dele. É bom para o Zenit. Agora, para o plano de carreira dele... E o Zenit é um clube difícil depois, né, para você negociar, porque eles amarram muito o jogador, né? Times brasileiros têm muita dificuldade de negociar com o Zenit quando precisa fazer a inversão. Então, além de tudo, exatamente, além de tudo, é um time chato depois para liberar o jogador. Tem que saber disso quando vai. Exato. Não ficar chorando que não quer ir, não deixam eu ir embora. Exatamente. Não é, professor? Eu acho um investimento a médio prazo ruim. Talvez nesse momento, essa conta que talvez o pai Marcão esteja fazendo, né? Tantos meses ganhando tanto, por tantos meses ganhando tanto, mas não é só isso, né? Não é só isso. A carreira dele não acaba. É jovem demais também para isso. 28. Mari, a chegada do Jorginho, de alguma forma, compensa? Ele que foi apresentado, outra característica? Não compensa o jogador Gerson. Eu acho que, pensando no elenco, é uma baita aquisição do Flamengo. Eu gosto muito do Jorginho. Se a gente olha, claro, as últimas temporadas já não teve mais um impacto no Arsenal como ele já teve. Outros jogadores chegaram para esse meio-campo do Arsenal. Vejam como um jogador muito útil para o Flamengo, mas função Gerson ele não faz. Assim, ele faz uma das, né? Quando você pensa num Gerson muito mais recuado, que tem qualidade na saída de jogo, que tem muita experiência ali nesse setor, mas se apresentar da maneira como o Gerson se apresenta, você pode usar o Gerson na direita, um pouco mais avançado, desloca ele para a esquerda. Essa movimentação que o Gerson tem de buscar o jogo, de se apresentar para o jogo, o Jorginho não é esse jogador que se apresenta para o jogo, da maneira como o Gerson se apresenta. Então, não é uma peça de reposição, pensando em características, mas é um super jogador para o elenco do Flamengo, isso com certeza. Vai trocar um todo-campista por um volante de qualidade, um volante até que pode fazer também segundo volante, mas não vai muito além disso, né? Não tem sequer um replace. Se você pensar, saiu De La Cruz, saiu Everton Araújo, aí saiu Pulgar, aí você pensa, chegaram do Jorginho até que... Agora, Gerson não tem ninguém ali no Flamengo. Acho que nem foi pensado para isso, né? Não, com certeza não. É que agora e depois os holofotes se voltam para isso, né? Até por exclusão, Mas eu acho que o Flamengo não vai sentir nem tanto a saída de Gerson, pessoal, porque tem vários jogadores ali que podem fazer várias funções, né? Por exemplo, Gerson joga na direita, tem Luiz Araújo, tem Gonzalo Plata. No meio, chegou o Jorginho, tem muitos jogadores. Eu acho que o Flamengo não vai sentir tanta falta. Vai ter que trazer alguém. Ou então muda o jeito de jogar. Não, acho tem que vários jeitos de numa jogar. forma mais imediata, você coloca o Luiz Araújo de titular pelo lado direito ali.
que é um jogador que tem dado boas respostas. Muito bom jogador. Muito bom jogador, até um dos melhores da temporada do Flamengo. Mas assim, porque o Gerson atua pela direita e recentemente ele colocou o Luiz Araújo titular com o Gerson jogando de volante. Você pode tentar fazer um redesenho com a chegada do Jorginho, coloca o Jorginho e abre o De La Cruz para jogar pela direita. Pode ser, mas o De La Cruz não tem demonstrado fisicamente força para fazer essa função, mas ele já fez. E ainda, que ele já fez no River Plate. Dentro de um contexto de jogo do Filipe Luís que pede muito essa intensidade, né? Pede. Não dá mais para você cadenciar tanto o jogo do Flamengo. O jogo do Filipe Luís é de intensidade. E com intensidade, aí a melhor resposta dentro do que tem hoje é o Luiz Araújo. Perfeito. Fazendo a direita ali com características diferentes, jogador mais vertical, finaliza melhor que o Gerson, mas não é a visão de jogo, não é a distribuição de bola que o Gerson tem. É mais vertical, é mais direto para o gol. Eu acho que é difícil encontrar reposição, mas o Flamengo vive essa situação aí, né, de mercado. Se a gente voltasse atrás um pouquinho, o Flamengo tinha o Alcaraz, que foi para o Everton, né, que era um jogador que poderia tentar fazer um pouco esse papel. Foi muito bem no Everton quando chegou lá, mas já vendeu, né? O Flamengo, inclusive, vendeu o jogador, estava emprestado, já foi vendido. E vai ter que buscar no mercado uma reposição. Repito, igual o Gerson não vai ter que tentar buscar o melhor possível para tentar equilibrar tecnicamente o elenco. Eu acho que o que ameniza a possível saída do Gerson é a presença do Luiz Araújo, nem a chegada do Jorginho. Acho que é outro departamento. É o outro jeito, você vai jogar, você ganha, é mais incisivo, mas perde outras coisas. Aí vai ter que redesenhar. Para isso, o Filipe Luís está lá. Continuamos com o mercado da bola no nosso F360, porque tem novidade também. Falaria para ele se pudesse dar trocar uma ideia. Porque aconteceu comigo. Exatamente. Então começa contigo. Então vamos começar contigo. Então vai direto para cima. E o cara é titular da seleção brasileira. Tudo bem, vai ganhar uma mussarela, um tchule que, vai ficar, Tá ganhando mal no Só que Flamengo? ele já ganha bem no Flamengo. Exato. Ele é titular do Mengão. Você faria antigamente, né, Silvio? Exato, Nath. E você faria essa troca, lembrando que o Luiz Henrique jogou de titular, nem tinha o lastro que ele tem na seleção e nem foi lembrado mais depois de ir pra lá. E tava jogando bem, hein? Na seleção Luiz Henrique. Não corre risco? Eu tava no Sport de Portugal e na seleção brasileira. Fui para o Cesena na Itália, continuei na seleção brasileira. O Cesena caiu para a segunda divisão. E o alemão lá, que era o dono do time, um deles, me ofereceu muita grana para eu ficar. Mas a Sampdoria, campeã italiana, estava me convidando para ir para a Sampdoria. O que eu fiz? Eu fui para a Sampdoria. Com todo o amor e carinho que eu tinha pelo Cesena, a grana era muito boa, era até mais grana do que eu ganharia na Sampdoria, mas eu fui para o time campeão italiano para eu continuar na seleção. Porque se eu fico no Cesena na segunda divisão, a minha chance de continuar na seleção ela ia diminuir muito. Então, o Gerson tinha dois emblemas ali, né? Tinha distintivos ali. Tinha um do Flamengo e um da seleção brasileira lá. Eu acho que se ele for para o Zenit, ele vai se afastar dos dois. Tanto de um quanto do outro. Até porque... perde espaço na seleção. Na seleção brasileira, o Gerson, por exemplo, ele não é... vou usar um porque essa seleção brasileira talvez não tenha um que você fala que é insubstituível. Ele não é o Romário na Copa de 94. Ele não era um Dunga, que se o Dunga naquela época fosse jogar na China, no Japão, na Coreia, onde fosse, ele ia continuar convocado. Se o Romário fosse jogar no time da Fundação Padre Francisco, ele ia continuar sendo convocado para a seleção brasileira. Não é o caso do Gerson. Se o Gerson se afastar de um mercado grande... É só ver o Talisca que tá eu acho que ele se afasta também da seleção brasileira. Agora, o Zenit pode esperar. A seleção brasileira não vai esperar. Esse é o ponto. Ele vai ter chance para ir para o Zenit novamente. Seleção brasileira, se ele não for convocado, ele descer desse trem aí... Nath, mas aí mandando também só uma já coisa, não é a mesma moeda, né? Só mandar um abraço aqui pra Gi Helena, que tá falando que adora a Nath aqui. Beijo, Gi. Um abraço pra ela, veio aqui também pra fazer... Todo mundo gosta da Nath. Quem gosta da Nath morreu por dentro. Mas, Nath... Tem gente, viu? Tem uma galera aí, inclusive. Ô, Nath, o Silas falou sobre perder espaço no Flamengo. Ele tem 28 ou 29, Marcelo? 28 né? 28 anos. O que você faria? Lá tem
a boa oferta, a oferta milionária, jogar no Zenit e A diferença é muito grande. Eu confesso a vocês que essa semana eu estava completamente... Não, então, só uma coisa. A diferença mensal é muito grande. Nath, mas tem Arábia. China, falam em tem 3 tanto vezes lugar pra mais. ele ir. Falam em 3 vezes mais. 3 vezes mais. Quanto? 3 vezes mais. Caramba, hein? Só que ele joga no Flamengo titular. E quero te lembrar uma coisa. Ontem o Rodrigo Caetano, falando com colegas jornalistas, ele disse o seguinte, só quero lembrar que ele não fecha as portas, porém, alguns campeonatos se joga menos. Então ele estava lembrando do nível de Os Estados de Unidos atuação, é assim, na Arábia é você assim. indo pra lá, a gente vê muito E caso nível de assim. enfrentamento também. E aí, Nath? Se não me engano, não tem time na Champions. Vale a mussarela. Exato, desde Nível 22. competitivo. Desde 22. Você é time mussarela, Você sabe que eu sou time. Você sabe que eu sou uma pessoa que investe. Como coração. diria o Carille, por um caminhão de dinheiro não, mas 2. Então, dele é Você 3. bolso, coração. Dele é São 3. 3 caminhões. E aí, Nath? Cara, assim, eu entendo quando o Silas fala e tem que ver o que o jogador pretende para a vida dele. Se a ideia dele é financeira, um abraço, vai embora. Se a ideia... mas ele, de fato, ele não ganha mal hoje no Flamengo. Se a gente for olhar para a realidade do que foi o futebol na época do Silas, e a diferença era muito maior do que é hoje. Só que tem que ver o que o cara quer. Se o cara quer ganhar dinheiro e ir embora, e aí problema da seleção, não é a ideia dele, tem que ver o que o cara quer. Esse é o ponto principal. Eu iria. Você iria? Eu iria. 3 vezes mais? Não posso ser hipócrita. Se bater aqui 3 vezes mais, desculpa, Edu. É que é interessante, porque são Tem que ver o duas que o cara visões. quer pra profissão dele. Você vê, é legal e é justo. Pra carreira dele. O Silas considerou... Você vê que legal. O Silas tem uma visão. Tu ganha 1 milhão. A Nath tem outra. Esse aí nem Eu já pergunta. ganho, né? Então não. Esse aí nem pergunta. Esse aqui eu já sei a resposta dele. Você iria, Dudu? Eu tomei uma decisão parecida com essa, vou te contar, Nath, que nós somos colegas aqui da ESPN, né? Eu, quando voltei Por isso que pra o apelido ESPN, dele aqui é trabalhei na ESPN uns 12 ele já anos. ganha 1 milhão. Aí eu recebi uma proposta pro Fox Sports, eu falei, Pois é, pessoal, meio discutindo, né, a saída de Gerson, a chegada de Jorginho. E é uma situação bastante complicada, né? Às vezes eu vejo muita gente criticar, não, que Gerson não era para sair, não pode fazer isso. Eu acho que há pontos e pontos a ser citado nessa negociação. Vamos lá. O Zenit que chegou ano passado aqui oferece 29 milhões de euros por Gerson. O Flamengo não aceitou, até porque a multa era muito alta, né? Se não me engano, girava ali próximo dos 200 milhões de euros. Então a multa era muito alta, o Flamengo não queria vender, o jogador queria sair, né? Que queria ganhar mais, mas o Zenit não tinha dinheiro para comprar. O Flamengo negociou com o Gerson, renovou o contrato, aumentou seu salário, mas só que teve, parece que um pedido aí para baixar a multa, que foi um erro, né? Para mim foi um erro baixar a multa desse jeito. Mas já que baixou, pessoal, tem muita gente criticando o Gerson aí devido à sua saída, que eu não sei se ele realmente vai sair, parece que está enfrentando algumas dificuldades, né? Primeiro, esqueça a seleção brasileira, né? O jogador, pessoal, vai pensar na sua carreira financeira. Já é 28 anos, já bateu na Europa uma vez, voltou, vai ganhar 3 vezes mais. Vai ganhar 3 vezes mais. Eu faço a pergunta, se fosse você estivesse numa empresa e aparecesse outra, e o principal, você sabe que lá o futebol como é que tá, né? Os clubes estão proibidos de jogar as ligas europeias, só tem o campeonato do país. Só tem ele e mais nada. Calendário, poucos jogos. Aí você tá trabalhando numa empresa, chega o cara pra você e pergunta, quanto é que você ganha? Vou dar um exemplo. Eu ganho R$1.000 por mês aqui. Você trabalha... Vou dar um exemplo, viu? Trabalha quantos dias? Eu trabalho de 6 dias. Segunda a sábado. Trabalho 6 dias. Ganho 1 milhão. Pronto. Tem uma proposta de emprego pra você. Sim. Sem contar que você é bem querido na empresa. Todo mundo gosta de você. Você gosta da empresa. Mas está passando por situação financeira, poderia melhorar, né? Chega o cara e diz, pronto, você trabalha 6 dias, ganha R$1.000, você vai trabalhar a metade para mim, 3,5. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque lá os jogos vai ser bem menos, né? Mas bem menos mesmo. Isso aqui,
Se aqui tem 30 jogos ou 60 jogos no ano, lá você vai ter no máximo 25, 26 jogos. Você vai trabalhar na minha empresa, você vai trabalhar só 3 dias por semana e eu vou dobrar seu salário para 3 mil. E o principal, eu vou assinar sua carteira aqui, você vai ficar na empresa garantida aqui durante 5 anos. Você fazia o quê? Você faria o quê? Então, pessoal, não vamos condenar, né? Eu vejo muita gente condenando porque Gerson tá indo. Pessoal, você tem que olhar a parte financeira. Tem que olhar a parte financeira. Foi um erro do Flamengo baixar a multa? Eu acho que foi, né? Mas será que já não foi planejado isso? O Flamengo já desgastado com o pai de Gerson, sempre cobrando mais, sempre querendo mais, e o Flamengo já se sentindo sufocado. Disse, não, vamos estipular essa multa aqui que eles vêm e pagam. Agora tem que ir pagar à vista, né? Eu espero que o Flamengo esqueça de pagar parcelado, pelo amor de Deus. Não que o clube lá não seja um pagador, né? Mas quer levar o jogador? Quero. Pagamento da multa à vista. Não, mas se não pagar, o jogador vai ficar de birra. Que fique. Que fique de birra. Não existe isso. Mas o lado de Gerson eu entendo muito bem, né? E sobre Jorginho, a gente já falou muito de Jorginho, né? A mídia sempre fazendo os elogios. Claro, talvez não vá cumprir a mesma função que Gerson fazia no Flamengo, né? Mas é um jogador de qualidade. Eu acho que o Flamengo nem vai sentir tanto essa diferença de Gerson. Tem jogadores ali, Gonzalo Plata, Luiz Araújo, chega Jorginho, tem Pulgar, tem De La Cruz, tem Rascaeta. Então, pessoal, vamos passar uma borracha aí nessa situação aí de Gerson. Vamos ver, né? Muitos dizem que ele não vai, né? Porque tá tendo dificuldades, algumas coisas aí, né? Não sei, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal Mengão Malvadão e até a próxima, pessoal.